Olá, meu nome é Vitória, eu sou graduanda em agronomia pela UFV e eu vou falar um pouquinho, da minha experiência na extensão rural. Eu participei por um ano e meio do PDPL, que é o Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira, que é um projeto, da UFV em parceria com algumas empresas privadas do setor, e ele está presente na universidade há mais de 30 anos. O objetivo, do programa é levar assistência técnica aos produtores da nossa região e proporcionar aos estudantes de graduação experiência prática e capacitação profissional. Eu trouxe aqui algumas imagens, que eu fiz, de quando eu era estagiário. O primeiro ano, o primeiro semestre do estágio, ele é mais de capacitação, então a gente tem muitos dias de campo, palestras, visitas com os técnicos, com os monitores, e ele segue, um cronograma de assuntos, tanto agronômicos como veterinários, zootécnicos e econômicos. O projeto aqui que eu vou abordar, ele foi um projeto do PDPL com a CCPR, que atendia uma associação no município de Coronel Xavier Chaves, que é próximo a São João del Rei. Essa associação, ela escolheu 8 fazendas para participarem do projeto e elas foram divididas, em 4 fazendas para cada dupla de estagiários. Então, viajávamos em 4, para fazer a assistência lá. E os técnicos, do PDPL, que conta com dois veterinários, um zootecnista e um agrônomo, que davam suporte, para a gente nas tomadas de decisão, e o auxílio aí na assistência. Eu vou falar um pouquinho das fazendas, que eu atendi. Foram 2 fazendas, principalmente, de mão de obra familiar. Uma era exclusivamente, um casal e a filha. E eles também, tinham um pouco ali de suínos, eles produziam linguiça, então não era a única atividade da propriedade. Na segunda fazenda, eram 2 irmãos que dividiam as tarefas, né? Na fazenda 3 e na 4, elas tinham em comum que a mão de obra, era mais do homem, do pai da família, e eles também contavam com um funcionário contratado por meio horário. As esposas, elas trabalhavam, de uma forma menos, que demandava menos tempo, na fazenda. Na fazenda 3, a mãe, ela costumava produzir queijos, e pães. E na fazenda 4, a esposa, ela trabalhava fora, mas ela ajudava nas anotações na administração. Na Fazenda 4 também tinha o filho, do casal. Ele era estudante, ele fazia técnico agrícola. Então, quando a gente tinha a oportunidade, de encontrá-lo, tinha sempre uma troca bem legal e a gente via que isso motivava também os pais, né? E como que acontecia, essas visitas? Geralmente a gente acompanhava a ordenha, para a gente fazer as orientações, principalmente voltadas à qualidade do leite. A gente ouvia do produtor, as demandas que ele tinha, fazia o acompanhamento, do ganho de peso da recria, e a gente coletava os dados, que para fazer, os lançamentos tanto da parte econômica, quanto os dados zootécnicos. A gente gerava um relatório, a gente conversava sempre com os técnicos depois da visita sobre o relatório que a gente escrevia e a gente fazia os lançamentos dos dados, A partir disso, a gente fazia algumas análises, alguns relatórios. A gente usava muitos gráficos também para ser uma coisa mais visual, para o produtor. E na segunda visita a gente levava, alguns relatórios, as orientações que a gente podia auxiliar ali nas tomadas de decisão, Aqui eu trouxe os exemplos, dos cadernos que a gente usava. A gente entregava esses cadernos para o produtor para ficar mais fácil, dele também fazer as anotações. E aí todas as visitas a gente tirava foto desses cadernos para ter sempre atualizado, os dados para os lançamentos. Então aqui a gente tinha os cadernos de partos e nascimentos, os cadernos de secagem, o controle leiteiro, o caderno de inseminação. Esses foram, alguns exemplos.
Então, a gente pode citar aqui, né, os 4 conceitos da extensão rural nessa experiência. Primeiro, os aspectos técnicos, né, de produção mesmo. Os aspectos econômicos, né, como a gente citou, que havia, né, a coleta dos dados, a gente fazia o controle, né, dos custos de produção e das receitas, né, do leite. Os aspectos sociais, né, a gente sempre estava envolvido, então, com produtores familiares, então a gente, né, tinha essa questão, a gente sempre estava conversando com eles e querendo melhorar mesmo, né, a forma, né, de trabalho deles, né, e sempre tinha uma troca super legal, né, era um ambiente familiar, então, principalmente quando tinha os filhos, né, envolvidos, a gente via que tinha uma maior troca, né, ali, porque os filhos também acabavam tomando gosto, né, pela atividade. E os aspectos ambientais, né, a gente auxiliava ali na orientação do descarte, né, das embalagens, principalmente dos agrotóxicos, né, a gente fazia o acompanhamento do controle sanitário, né, do rebanho, a gente tentava, né, auxiliar na parte mais racional, né, do uso dos recursos hídricos, né, e também na preservação, né, das áreas de APP. Os desafios que eu posso citar, né, foram principalmente a distância, né, que gerava uma periodicidade das visitas de uma vez por mês, então a gente tinha que ter bastante contato por telefone com os produtores, que nem sempre era fácil. Também, quando havia alguma urgência, né, emergência, as visitas elas tinham que ser agendadas com alguma antecedência, né? Então, algumas vezes a gente não conseguia estar perto do produtor para auxiliar e para acompanhar as atividades. E também havia algumas confusões, né? Quando a gente chegava e às vezes tinha outros profissionais também envolvidos na atividade, então a gente via que gerava um pouco de confusão, né? Dos produtores para tomada de decisão. Mas no geral a gente viu muitos ganhos, né? Principalmente da qualidade, né? Do leite, que era o foco maior, mas também alguns projetos que a gente entregou, como os bezerreiros, né? Para melhor manejo, né? Da cria e da recria. A gente houve aumento de produtividade, o auxílio, né, também na tomada de decisão, na hora de descartar uma vaca, por exemplo, que é um impacto grande, né? Alguns produtores são mais apegados, então a gente via também que não tinha muito é, assim, os produtores eles não tinham o costume, né, de fazer análise de solo, de né, pensar, né, no programar, né, esse volumoso para o ano todo. Então, tudo isso, assim, eu acho que foi um ganho muito grande, tanto nosso, né, porque a gente aprendeu muito, era uma região nova, a gente participou, assim, do início, né, do projeto, depois acabou que 2 outros estagiários assumiram também, eu fui transferida para fazendas mais perto de Viçosa, mas os 6 meses de início, né, do programa que a gente acompanhou, houve o levantamento do acervo, né, do inventário deles. Então, foi muito proveitoso, né, o programa para a gente e espero também que para eles tenha sido. Eu acredito que para o meu parceiro também a gente aprendeu bastante. Então, eu só tenho a agradecer ao programa. Eu deixei aqui o Facebook, o Instagram e o YouTube deles. Eles sempre postam conteúdos aí de muita qualidade. Então, para quem quiser e tiver interesse em acompanhar. E é isso. Agradeço a atenção.